Nas paz, irmãos, vamos continuar nossa saga por Eclesiastes. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. Hoje nós iremos dar o segundo passo neste livro que escancara a realidade de um mundo quebrado e caído. Iremos ler dos versículos 12 até 18. Eclesiastes capítulo 1. Nós leremos hoje do versículo 12 ao versículo 18. A nossa mensagem nesta noite será neste texto. E o tema deste sermão é os melhores e mais brilhantes. E creio que no decorrer do sermão você há de entender o porquê deste tema. Convido você então a acompanhar Eclesiastes capítulo 1, versículos 12 a 18. Assim está escrito: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração, tendo tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. O famoso presidente americano John Kennedy, quando ele assumiu o seu governo nos Estados Unidos, em 1961, uma das primeiras medidas dele foi formar um grupo chamado Os Melhores e Mais Brilhantes. Os melhores e mais brilhantes era a elite, era formada por uma elite de renomados intelectuais, recrutados por Kennedy para ser a força criativa do seu governo. Para os americanos, naqueles dias, os melhores e mais brilhantes eram homens brilhantes, formados nas melhores faculdades, as mais renomadas faculdades dos Estados Unidos, armados de infindáveis informações fornecidas pelos mais sofisticados computadores. Todavia, foram estes homens que em 1964 levaram os americanos a se envolverem e se afundarem na tão famosa Guerra do Vietnã. Guerra esta que só foi terminar em 1979, com mais de 1 milhão de mortos, mais de 2 milhões de feridos e mutilados, e com grande prejuízo econômico para o país chamado Vietnã. A ironia nisso tudo é que os melhores e mais brilhantes tinham inteligência, tinham conhecimento, tinham informação, mas viviam tomando decisões erradas. Aquela elite intelectual era formada de os melhores e mais brilhantes da sua geração, capazes de liderar, capazes de criar coisas extraordinárias através da sua mente, mas não sábios o suficiente para saber aonde ir, muito menos explicar o sentido da sua própria existência. Com certeza, Salomão fez parte dos melhores e mais brilhantes do seu dia. Partindo do conhecimento, da sabedoria humana, Salomão ele esforça-se para descobrir qual o significado da vida. E para isso, Salomão ele leu muitos livros, ouviu todas as palavras eruditas, escreveu 3.000 provérbios e chegou à conclusão de que o significado da vida não podia ser encontrado na sabedoria humana. Salomão, em sua jornada entre os melhores e mais brilhantes dos seus dias, prova aí a inutilidade do conhecimento humano na tentativa de produzir satisfação ao maior dos enigmas da vida: qual o sentido da nossa existência. Nesta porção do seu livro, Salomão ele deixa de se expressar
na terceira pessoa do singular, como fez nos primeiros 11 versículos que estudamos alguns dias atrás. E aqui ele passa a falar na primeira pessoa, e isso segue até o momento da sua conclusão. Eclesiastes capítulo 12, versículos 9 a 14, que eu espero em breve conseguirmos chegar até lá. Salomão, utilizando-se do gênero literário conhecido como testamento régio, a partir de agora, ele passa a dar lições de vida a seus leitores. Neste ponto do livro, até sua conclusão, ele deixa de ser simplesmente um historiador e se transforma em um tipo de filósofo, contando-nos como saiu em busca da resposta para o significado da vida. E o que o texto nos mostra é que Salomão ele impôs a si mesmo uma missão particular de entender tudo. E para isso ele aplicou o coração a buscar o conhecimento como chave para abrir a porta para o significado da vida. Mas com toda a sabedoria, com todo o conhecimento humano que alcançou, ao falar do conhecimento humano, ao falar da sabedoria, o seu tom é extremamente melancólico. A sua conclusão é: tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Salomão ele chega à conclusão que os melhores e mais brilhantes não são capazes de, através do seu conhecimento e da sabedoria humana, decifrar qual o sentido da vida. Ele nos mostra que os melhores e mais brilhantes, com todo o seu conhecimento adquirido debaixo do sol, não conseguem responder todas as nossas perguntas e não podem nos satisfazer. E Salomão nos mostra 3 motivos do porquê os melhores e mais brilhantes não conseguem responder qual o sentido da vida. Versículos 13 e 14, Salomão nos mostra o primeiro motivo. Ele nos fala que o conhecimento é frustrante. O conhecimento é frustrante. O autor, ele confessa que dedicou toda a alma, coração, à investigação e à exploração de tudo que estava ao seu alcance. E esta tarefa era, segundo ele, de esquadrinhar e investigar com sabedoria tudo o que sucede debaixo do céu. Isto é, Salomão está nos dizendo que ele se propôs a estudar todas as atividades humanas em sua globalidade. E a intensidade de sua busca ganha força por conta dos 2 verbos aí no versículo 13. Os 2 verbos no hebraico: esquadrinhar e investigar. Esse verbo esquadrinhar aponta para a ideia de procurar profundamente, indo fundo nas coisas. É mais ou menos a ideia de ir fundo na questão, chegando à raiz do problema. O segundo verbo, investigar, aponta para a ideia de estudar um assunto por todos os lados possíveis. Sabe quando você quer saber sobre um assunto, aí você vai e começa a procurar vários livros sobre aquele determinado assunto, abre sobre aquela mesa e de repente você começa a olhar de um lado para o outro. É mais ou menos esta ideia que esse verbo nos traz. E o fato mais interessante é que quando esses 2 verbos, esquadrinhar, apliquei o coração a esquadrinhar, e logo depois o informar, quando esses 2 verbos eles aparecem juntos no hebraico, eles dão a ideia de um exército invadindo o território inimigo. E quando eles invadem, a primeira coisa que eles fazem é inspecionar e explorar o território, antes de baixar a guarda. Salomão utiliza-se destes 2 verbos para mostrar a seus leitores que o seu estudo sobre todas as atividades humanas debaixo do sol foi completamente exaustivo. Contudo, Salomão destaca que foi Deus quem impôs a fome de aprender aos filhos dos homens. E essa expressão filhos dos homens, no versículo 13, literalmente significa filhos de Adão. E aqui tem uma ligeira conexão com Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Deus ele cria Adão e dá a Adão a tarefa de investigar o jardim. Adão deveria cuidar, cultivar criativamente, desenvolver o mundo.
E Adão, usando a sua mente, seu conhecimento adquirido, investiga e, por exemplo, dá nome aos animais, às plantas, estabelecendo-se assim uma cultura. O fato é que desde a criação, Deus, ele impôs sobre o homem o desejo de buscar conhecimento, o desejo de aprender, o desejo de usar a sua mente. Mas, tem sempre um mas. Desde a queda em pecado, os filhos de Adão trabalham e se afadigam em investigar o mundo, em buscar significado para a sua vida. Depois da queda, estudar o mundo se tornou um problema dolorido para o homem, pois o resultado adquirido por seu laborioso esforço é frustrante. Frustrante porque esta pesquisa é enfadonha e aflige o homem. Pois o homem busca conhecimento e, embora ele pensa que sabe muito, realmente ele não sabe nada. Vou dar um exemplo para você. O homem tem conseguido erradicar várias doenças mortais, como a varíola, por exemplo, mas não consegue encontrar uma maneira de erradicar um resfriado comum. No versículo 14, a conclusão de Salomão é a mesma. Buscar significado para a vida no conhecimento, na sabedoria humana, é frustrante. Todos os esforços intelectuais em busca do significado da vida, segundo Salomão, é vaidade. Não passa de uma neblina, é simplesmente correr atrás do vento. É como um aluno que pode estudar dia após dia para fazer uma prova. Ele estuda, ele se afadiga, ele faz a prova, mas na hora do resultado ele se frustra, porque ele errou quase todas as questões. Salomão, partindo deste mundo quebrado pelo pecado, chega à mesma conclusão sobre buscar o sentido da vida através da sabedoria humana. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento, é como estudar muito para uma prova e lá no final tirar zero. Assim a lógica salomônica é que nem mesmo os melhores e mais brilhantes de qualquer geração conseguirão encontrar o sentido da vida através de suas elucubrações, pensamentos ou teses. No versículo 15, Salomão ele destaca um segundo motivo do porquê os melhores e mais brilhantes nunca conseguirão expressar ou trazer para nós resposta ao significado da vida. Versículo 15, Salomão nos mostra que o conhecimento ele não muda a realidade. O conhecimento ele pode amenizar, mas ele não tem poder para mudar a realidade. Salomão percebeu que essa corrida maluca para encontrar através do conhecimento humano significado nesta existência gera um sentimento de inutilidade. Era como se Eclesiastes estivesse nos dizendo: eu me esforcei tanto e não mudei nada. O que é torto continua torto. A intensa investigação do autor o forçou a descobrir e perceber que a vida está cheia de anomalias que não podem ser solucionadas. E ele nos explica isso utilizando-se de dois provérbios populares dos seus dias, no versículo de número 15. O primeiro provérbio: aquilo que nasce torto não se pode endireitar. Aponta para a ideia de que é inútil querer endireitar uma árvore adulta que ficou torta. Nenhum conhecimento humano será capaz de consertar aquilo que é imperfeito e deficiente neste mundo. Com o conhecimento humano, podemos apenas amenizar, mas não temos poder através dele de consertar nada. Salomão quer nos ensinar que existem coisas nesta vida, ou em nossa vida, que gostaríamos de mudar, mas que não temos poder para isso. Vamos dar um exemplo pessoal. Eu gostaria de emagrecer, contudo não é por falta de conhecimento, pois eu sei que uma alimentação saudável, uma vida de exercícios regulares mudaria essa realidade.
O que me falta é outra coisa. Eu vejo o nosso país cada dia mais e mais atolado na corrupção, cada dia mais torto por conta da corrupção. Mas eu não sei se você sabe, no Brasil 13% da população tem curso superior. Mas este conhecimento não tem poder para endireitar o nosso país. Ou, quem sabe o que você gostaria de endireitar é o seu passado. Mas o seu conhecimento de hoje não pode levá-lo a anos atrás para corrigi-lo. O segundo provérbio que Salomão nos cita, no versículo 14, o que falta não se pode calcular. Refere-se ao mundo comercial, destacando que quando se falta dinheiro, não há nada o que calcular. Em sua sabedoria, Salomão nos ensina que tantas coisas estão faltando, que ficamos perplexos só em tentar calculá-las. Salomão aqui está nos levando a refletir nas experiências não vividas, no conhecimento não adquirido, nas amizades não concretizadas. Ou seja, não podemos calcular aquilo que nunca tivemos. Lembro dos meus dias de colegial, onde eu invejava não todos, mas alguns colegas, cujas vidas pareciam muito mais eletrizantes que a minha. Eles eram os mais populares, os mais engraçados, os mais bagunceiros. Naqueles dias, para mim, aqueles meninos parecem que curtiam a vida adoidada. Viviam o estilo, como o paulista diz, vida louca. E eu olhava para aquilo e dizia, isso é viver. Porém, nem eles e nem eu podíamos saber naquela época que uma vida de prazeres constantes durante anos de adolescência conduz quase que inevitavelmente a uma vida de frustrações no futuro. Naqueles anos, eles deixaram de adquirir habilidades, alguns hábitos saudáveis não foram formados, algumas lições sobre o mundo real não foram aprendidas. Para eles, a matemática da vida, o orçamento da vida não fecha, pois está sempre faltando algo. E o engraçado é que o homem já conseguiu ir à Lua, pelo menos diz que foi à Lua, já desvendou o universo através da lente de supertelescópios, já decodificou o código genético, mas ainda fica a sensação de que ainda falta alguma coisa. Ainda falta alguma coisa. O estranho é que sempre temos a sensação de estar faltando algo. Falta uma oportunidade, falta um grande romance, falta aquela experiência arrebatadora. A verdade é que nem mesmo os melhores e mais brilhantes da nossa geração conseguem mudar a realidade deste mundo torto, pois lhes faltam alguma coisa. E Salomão prossegue. Versículos 16 e 18. Salomão nos mostra o terceiro motivo do porquê os melhores e mais brilhantes, através do seu conhecimento, não conseguem responder ao sentido da vida. Salomão nos mostra que o conhecimento, ele aumenta a tristeza. No versículo de número 16, Salomão, ele falando consigo mesmo, reflete sobre a sua grande sabedoria, dada como dom de Deus e desenvolvida por ele no exercício da mesma. Vale lembrar que, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos 23 a 24, o autor bíblico, ele descreveu Salomão da seguinte forma: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. O autor do primeiro livro dos Reis apenas atesta aquilo que Salomão disse aqui. Ninguém em Israel
ou nos reinos vizinhos a Israel, conseguiu ultrapassar Salomão em sabedoria. É por isso que Salomão fala que usa as palavras engrandeci e sobrepujei. Essas palavras podem ser traduzidas como aumentei e incrementei. É simplesmente uma forma redundante que aponta para como Salomão desenvolveu a sabedoria dada por Deus através do seu estudo. É por conta dessa sabedoria dada por Deus e pelo seu labutar em desenvolvê-la através dos estudos que Salomão excedeu em sabedoria a todos os reis do mundo. Mas o sábio Salomão, ainda no versículo 16, afirma que alcançou larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E aqui é interessante porque Salomão, ele não fala em termos absolutos. O sábio apenas diz que alcançou grande quantidade de sabedoria e entendimento, e não toda a sabedoria e todo o entendimento. Resumidamente, Salomão afirma que jamais saberemos tudo. Jamais saberemos tudo. E é engraçado pensar nisso, porque a geração atual pensa justamente o contrário. Nós estamos inseridos numa geração que tem muito acesso à informação. E isso tem levado homens, mulheres, jovens, crianças a pensar que já sabe tudo. Muitos pensam, por qual motivo eu devo ir ao médico? Basta entrar no Google, colocar o nome da doença, que sai o diagnóstico e a receita do remédio para ir comprar. Na atualidade, como é difícil aconselhar um jovem, um adolescente, uma criança, porque eles pensam que já sabem de tudo. E Salomão joga na minha cara e na sua a pura sabedoria, dizendo: ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E eu chamo a sua atenção para o versículo 17. Apliquei meu coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber também, isto é correr atrás do vento. Salomão afirma que buscou conhecer até mesmo o oposto à sabedoria, que é loucura, que é falta de racionalidade, e a insensatez, que é ser um ignorante, um pateta. O sábio foi um homem que buscou significado para a vida através da busca do conhecimento, bem como pela falta dele. E a sua conclusão foi: eu sei que nada sei. Assim como todas as ações que se fazem debaixo do sol e vaidade, é caçar o vento. A busca pelo sentido da vida através do conhecimento humano, segundo Salomão, também o é. A sabedoria humana não consegue explicar tudo. E se não bastasse a falta de resposta através do conhecimento, Salomão, utilizando outro provérbio, conclui o versículo 18, afirmando que o conhecimento adquirido, na verdade, apenas aumentou o problema. Versículo 18, Salomão descreve: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Salomão afirma que a sabedoria lhe trouxe dores, pois a investigação inteligente do mundo só serviu para aumentar a sua tristeza. O sábio nos explica que o aumento da sabedoria traz consigo o aumento da dor e não o alívio dela. Há um provérbio alemão que afirma que muita sabedoria traz consigo a dor de cabeça, ou seja, quanto mais você compreende, mais dores você sente. E eu vejo isso diariamente lá no meu condomínio. Eu andei estudando o estatuto do condomínio e isso só me trouxe dor de cabeça. Só me trouxe dor de cabeça. Porque agora quando eu vejo alguém descumprindo uma regra ali estabelecida, eu fico indignado. E digo: por que o pessoal não lê esse estatuto? Ou você, que é um aluno mais estudioso da sala, e isso causa em você dor de cabeça, porque na hora da prova você tem que ficar fugindo dos colegas
que estão pedindo para você pecar, dizendo, passa a cola da questão tal. É bem verdade que o sofrimento causado pelo conhecimento, ele não é de hoje, queridos. Ele vem desde da oferta de Satanás a Eva, dizendo-lhe que se comesse do fruto, ela teria conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis capítulo 3. E quando Eva e Adão, eles pecaram, adquiriram conhecimento prático do bem e do mal, mas uma vez que se viram alienados de Deus, esse conhecimento só aumentou o seu sofrimento. E assim tem sido desde então. Por isso que, vez ou outra, eu e você pensamos, como eu queria voltar a ser criança. Como eu queria voltar a ser criança. Porque pela nossa forma de ver a vida, as crianças são mais felizes do que nós, adultos, porque elas lidam com a realidade sem o fermento do saber. As crianças não sabem se são pobres, se são ricas, se são bonitas, se são feias. Você, pai, quando sai com seu filho, criancinha, leva na lanchonete. Se você deixar, ele vai pedir tudo. Por quê? Ele não sabe quem tem que pagar a conta. Ele não sabe quem tem que trabalhar todos os dias para colocar aquilo diante dele. Por conhecerem pouco da vida, as crianças sofrem pouco com seus enigmas e mistérios. A lógica salomônica é que pensar dói. Conhecimento dói. Saber dói. Eu não sei você, mas dói saber que há corrupção em nosso país. Dói saber que o homem é capaz de cometer atrocidades contra o seu próximo. Dói saber que o homem é capaz de destruir a natureza. Dói saber que o homem é totalmente depravado. Eu sei, queridos, que assim como uma criança em seus primeiros passos nesta vida, quando elas não sabem quase nada, eu e você, nós seríamos mais felizes se não soubéssemos de nada disso que acontece no nosso mundo. O fato é que Salomão, ele não está incentivando o homem aqui a ser um boçal, a ser um ignorante, a dizer, olha, eu não quero estudar, não é isso. Não é isso. Mas ele está apenas afirmando que colocar o significado da vida nos melhores e mais brilhantes gera apenas tristeza. Gera apenas tristeza. Como eu disse no primeiro sermão, se eu fosse embora agora, você ia sair daqui deprimido. Mas há duas aplicações que eu trago para você nessa noite, para que possamos pensar como devemos utilizar a sabedoria humana. A primeira delas é, partindo desse texto que nós expomos nessa noite, fuja da ideia de que a sabedoria humana pode lhe dar sentido e significado à sua existência. No primeiro sermão desta série, expliquei que a expressão debaixo do sol e suas variações é uma das expressões-chave em Eclesiastes. Aqui Salomão nos mostra que buscar sentido para a vida no conhecimento adquirido debaixo do sol é vaidade, é correr atrás do vento. Mas o que aprendemos aqui embaixo, segundo ele, nos leva à frustração, nos leva ao sofrimento por ver a realidade torta, pecaminosa, quebrada e manchada pelo pecado que não muda. Os melhores e mais brilhantes da humanidade não conseguem responder aos maiores enigmas da vida. Eles não são aptos e não estão aptos a responder qual o significado da vida. Por isso, mais uma vez, Salomão nos leva a olhar para alguém que está fora desse sistema chamado debaixo do sol. Salomão nos leva a olhar para aquele que colocou em nós o desejo de conhecer, de aprender. Salomão nos leva a olhar para Deus. O conhecimento, ele não é um fim em si mesmo. O conhecimento é apenas uma ferramenta para se conhecer Deus. Porque se o conhecimento for um fim em si mesmo, se for, segundo Salomão,
ele se torna vaidade, ele se torna vapor, ele se torna neblina, ele se torna simplesmente correr atrás do vento. Dessa forma, aprendemos com Salomão que sem Deus, todo conhecimento que adquirimos nesta terra é totalmente sem sentido. A liturgia nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o próprio Salomão nos instruiu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, fuja da ideia de que o conhecimento humano pode lhe trazer segurança, pode responder todos os dilemas existenciais que você enfrenta, porque eles não podem. Salomão buscou sentido para a vida, para a sua vida na sabedoria terrena, debaixo do sol. E você percebeu que ele jogou na nossa cara que o conhecimento humano não tem poder para nos dar a segurança que precisamos. E a história da humanidade tem nos ensinado que não podemos confiar na inteligência como guia de nossas vidas. Pois constantemente nós vemos pessoas inteligentes fazendo coisas tolas. E ao fazerem coisas tolas, os intelectuais racionalizam, isto é, fazem a coisa errada e depois inventam razões para justificar o seu erro. Em algumas ocasiões, não usamos a nossa inteligência para fazer a escolha certa, mas para elaborar desculpas brilhantes por ter errado. Você, quando estudava, quando você esquecia de fazer um trabalho, você ficava pensando 1000 justificativas para apresentar para o seu professor, para não levar 0. Ou você, quando acorda atrasado para ir para o seu trabalho, você começa a pensar no caminho da sua casa ao seu trabalho. Qual justificativa eu vou usar para o meu chefe, para falar para ele o motivo de não ter acordado? Por isso que a fonte da nossa segurança e esperança não pode ser a sabedoria humana. Pois como lemos em Tiago 3, a sabedoria humana, ela é demoníaca e animal, quando ela não tem o referencial teórico chamado Deus. A sabedoria puramente terrena, ela é perigosa porque ela tem o hábito de destronar Deus e deificar o homem. Em alguns casos, a sabedoria chega a repudiar a existência de Deus. O mundo, eu sei que o mundo nos passa a ideia de que a nossa felicidade, a nossa segurança está na sabedoria dos melhores e mais brilhantes. Contudo, os melhores e mais brilhantes, com todo o seu conhecimento, podem sim nos levar à lua, bem como nos levar até um holocausto. Assim, a sabedoria salomônica nos leva a pensar na sabedoria daquele que está acima do sol. E Tiago capítulo 3, versículo 17, nos mostra a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. É deste tipo de sabedoria que nós precisamos. É esta sabedoria que traz segurança, sentido e significado para a nossa existência. E a segunda e última aplicação, a partir desse texto: corra para Jesus Cristo, pois Ele é o caminho para conhecer o sentido da vida. Corra para Cristo, somente Ele tem poder para trazer sentido à sua existência. Salomão, nesta passagem, personifica aquilo que a sabedoria humana tenta fazer neste mundo sombrio. Todavia, a única resposta que ele encontrou foi o sofrimento, a frustração, o vazio, o desespero. É por isso que, mais uma vez, Salomão nos convida para olhar para aquele que veio de cima do sol, viveu entre nós, e muitos não o conheceram e nem o conhecem. O sábio nos ensina que o significado da existência humana não está nos melhores e mais brilhantes homens, mas no melhor e mais brilhante homem que já passou por esta terra, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a personificação da sabedoria divina.
Pois como afirma Colossenses 2:3, em Cristo temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Efésios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo afirma que Jesus é sabedoria de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo destaca que Deus, através de Jesus Cristo, derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Jesus Cristo é o caminho, a ponte, a estrada pela qual devemos trilhar para encontrar com Deus de toda a sabedoria. É nessa sabedoria que temos que descansar, pois Jesus Cristo, a sabedoria revelada do Pai, é o único que consegue endireitar esse mundo quebrado em que vivemos. Isaías capítulo 40, versículo 4, afirma que somente Jesus Cristo consegue retificar o que é tortuoso. Somente o conhecimento de Jesus Cristo consegue transformar a nossa frustração em satisfação. Somente o conhecimento de Jesus Cristo é capaz de mudar a realidade dolorida, cansativa, muitas vezes sem sentido, em que eu e você vivemos. Somente o conhecimento de Jesus Cristo tem poder para trazer alegria à nossa alma, pois quanto mais o conhecemos, mais o nosso mundo se torna doce. E sabe aquela sensação que eu disse a você no meio do sermão, de que falta algo? Cristo é a resposta a esta sensação. Porque somente Cristo tem condições de preencher o homem totalmente. Em Jesus Cristo nós temos tudo o que precisamos. Cristo é tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente para preencher o vazio da nossa alma. Jesus Cristo é a resposta para o sentido da nossa existência. Dessa forma, cabe bem atentar à exortação do apóstolo Pedro, que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E como resposta a isso que ouvimos nessa noite, eu quero convidar você a pedir uma coisa ao Senhor, e é o que nós iremos buscar. Que possamos estar na casa do nosso Rei, pois não há sentido, e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo afastar o meu coração. É isso que nós iremos cantar com o Grupo Celebrai, como resposta àquilo que acabamos de ouvir. Eu convido você a ficar em pé e juntos cantarmos essa canção com o Grupo Celebrai. Vamos colocar de pé. Coisa peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido, a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Sei que é árdua caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a ti, Senhor. Segura minha mão, me guia, me ajuda na direção
peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido, a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Sei que é